Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Mengão. Nessa segunda-feira o Flamengo, no período da manhã, o Flamengo emite comunicado nas suas redes sociais e site, comunicando o desligamento do... O Tite é o principal culpado pela fase do Flamengo, ou a diretoria e os jogadores também têm sua parcela de culpa? Vale lembrar que o Tite estava há mais ou menos uma semana de completar um ano efetivamente, né, pelo Flamengo. Então daqui a uma semana ele iria completar um ano dirigindo o Flamengo, uma coisa que não aconteceu, né? Após mesmo o resultado sendo positivo diante do Atlético Paranaense, esse fator novo que a diretoria do Flamengo, visando também ano eleitoral dentro do clube, tentou e conseguiu fazer, né? Esse fator novo demitiu o time e conseguiu convencer o Felipe Luiz a dirigir o time interinamente, né? Então aquilo, será que esse fator novo, dessa vez, o Flamengo consegue levar a Copa do Brasil? O ano passado manteve o São Paulo, mesmo na final, e acabou sendo derrotado pelo São Paulo. Será que esse ano, 2024, consegue chegar à final e conquistar o título? Então deixa seu like aí e tamo junto aí, né? Então, até o momento, eu não vejo pressão nos jogadores. Agora a diretoria faz o seguinte, ó, era o treinador, tá fora. Resolve agora aí, jogadores. E traz um ex-companheiros dele. Melhor coisa, o cara tá ali, jogou com eles há pouco tempo, conhece todos, tem o respeito de todos, o ambiente fica mais calmo, fica mais tranquilo, a arquibancada vai vir junto e é o que a diretoria apostou para tentar ganhar a Copa do Brasil. Bom, só para a gente esclarecer uma situação, né, que eu acho importante, o Flamengo, a informação do Pedro Henrique Torre, que estava com a gente no Uruguai, euzinho, ele, na cobertura, é que o Flamengo já estudava uma demissão do Tite depois da do empate, mas da eliminação contra o Peñarol. A questão é, quem assumiria? Precisou fazer um trabalho, não de convencimento, mas de conversa mesmo com o Felipe Luiz, que até antes de ontem era o treinador do Sub-17, pela excelência do seu trabalho e pelas circunstâncias, assume o Sub-20 rapidamente e agora chega ao profissional. Daqui a pouco a gente fala mais do Felipe Luiz, porque eu acho importante a gente diagnosticar aqui algumas coisas em relação ao Tite, né? O Zinho fala em um dos melhores técnicos do Brasil. Acho que a questão, assim, para mim não está na prateleira de cima, mas independentemente de onde a gente o coloca, ele não desce de prateleira porque fez um trabalho ruim no Flamengo. O que me causa muita estranheza é que ele o tempo todo pregue equilíbrio, que seja um treinador conhecido por defesas sólidas e que no Flamengo nem isso ele tenha conseguido fazer, Pascoal. É o que a gente falou sempre, assim, além de um pouquinho de triangulação, um pouquinho de jogada que parece que foi ensaiada no treino, a gente esperava uma defesa sólida que não aconteceu. A gente sempre falou aqui, qual vai ser o legado do trabalho do Tite? Espera acabar. Acabou. E aí? Bom, ontem eu tenho dito aqui que o Flamengo tem jogado muito mais no barata voa do que numa formação tática. Nesses dois jogos contra o Peñarol, para mim, jogou no barata voa total. No segundo, com um pouco mais de vontade do que no primeiro, né? Mas aí só a vontade, não dava, nem equiparou na vontade com o time do Peñarol. Nem na vontade equiparou. Jogou um pouquinho melhor, a gente pode até lembrar. Só tem um jogador que é diferente de todos eles, que esse aí é acima extra classe, que é o Gerson. Para mim, esse aí é o cara o único deles todos que consegue mostrar que ele é o Gerson e que ele continua sendo aquele jogador que pode desequilibrar o jogo e ontem acabou também desequilibrando. Agora, não vejo o time do Flamengo. O Arrascaeta tá jogando, vamos falar real. O Arrascaeta tá jogando alguma coisa? Tá abaixo. Não, sério. Hoje o Arrascaeta é titular da seleção do Uruguai? O De La Cruz está jogando aquela bola que ele foi contratado para jogar aquela bola do River Plate, ele está jogando da seleção do Uruguai? Ele está jogando? Tá abaixo. Vamos falar do Eric Pulgar, ele está jogando o que ele pode jogar? Não. Bom, vamos passar para frente. Perdeu o Pedro. O Mauro falou aqui, durante a semana, acho que a senhora não estava aqui, ele falou que o time do Flamengo perdeu o passo quando não contratou um centroavante. Perdeu tempo. A gente não tem. A gente não tem. O Flamengo continua com o melhor elenco das Américas. É incomparável o elenco do Flamengo, é o melhor das Américas. Incomparável. Zinho, mudei a palavra, que eu posso usar também. Incomparável, Zinho. É incomparável o elenco do Flamengo. Só que o Flamengo não tem um time.
Eu quero perguntar para você que está essa mão no queixo agora em casa, olhando para o seu aparelho de televisão. O Flamengo tem alguma jogada ensaiada pelos lados do campo? O Flamengo tem uma triangulação lateral, meia e ponta? Vamos perguntar para você já viu isso? Onde é que está? Sim. É igual perna de cobra, a cobra anda, mas ninguém sabe onde está a perna da cobra, então ninguém vê. Você tem, Zinho? Você viu alguma jogada dessa? Eu tenho curiosidade. Tem? Tem. Onde é que ela está? Tem. Para mim tem. O que não tem é como você falou. O Arrascaeta não está jogando nada, o De La Cruz não está jogando nada, o Gabigol entrou, não jogou nada, o Ayrton Lucas não está jogando nada, o Varela, o Wesley, o Fabrício Bruno de seleção não estão jogando nada, ninguém está jogando nada, os caras estão errando passe de 10 metros, como é que vai sair jogada? Se tecnicamente o time está abaixo. O treinador treina, eu não estou defendendo o Tite não, ele também tem culpa. E eu acho que chegou um momento que ficou... não tinha jeito. Infelizmente, tinha que sair. Agora, os jogadores têm a sua responsabilidade. Claro, Zinho, e agora ficou na mão deles. Ficou na mão deles. Eu não estou lá no dia a dia para saber como é que é o treino. Mas eu conheço o Tite e ele foi meu treinador. Não é possível que ele não faça aquilo que ele fazia quando eu estava lá, quando eu acompanhei e conheço várias pessoas que trabalham com ele e diz que ele sabe, os treinos são bons, taticamente, organiza. Agora, dentro de campo, o treinador também não entra dentro de campo. Ele tem culpa, às vezes mexe mal e mexeu mal, às vezes tem a opção de escalação errada. Para mim, fez um planejamento errado para jogar contra o Peñarol. Foi muito na pilha de que tinha que jogar todos os jogos, errou. Tinha que jogar com time alternativo contra o Vasco, vai com time descansado contra o Peñarol. Que o Flamengo, na minha opinião, jogou melhor que o Peñarol. O Peñarol se defendeu melhor. O Peñarol ganhou do Flamengo se defendendo. Não foi melhor tecnicamente que o Flamengo. Não. O Flamengo dominou os dois jogos. Eu estava com a Dani lá. O Flamengo dominou o jogo lá. O Peñarol jogou pelo resultado. Agora, um time que está mal tecnicamente, que erra passe como está errando, que não chuta gol, que ronda. Mas não é o treinador? Eu não sei se o treinador no vestiário não falou, gente, vamos... E os caras não fazem. Aí chegou o ponto que, se os caras não estão fazendo, tira o treinador. E vamos ver se eles vão resolver agora. É curioso. Não, a bola é passada para os jogadores recebem a bola da diretoria para dar uma solução na quarta-feira. Sim. Essa é a bola da diretoria, esse é um passe da diretoria para os jogadores dentro de campo. Vocês têm a bola agora. Agora vocês vão lá e decidam o jogo, porque vocês ficaram com essa responsabilidade. E nem sempre isso dá certo. Sabe por que nem sempre isso dá certo? Porque cada um vai querer resolver do seu jeito. E cada um resolver do seu jeito não dá certo. Isso tem que ser resolvido num conjunto. Né? Então, só para passar para o Mauro, que eu já estou tomando muito tempo, Mauro, eu acho que o Tite tem muita culpa. Muita culpa. Eu acho que tudo isso que o Zinho citou é consequência no campo. O campo, se ele diz que o campo fala, não tem planejamento, escalou errado, demorou para substituir, não aproveitou o melhor de cada jogador, o campo agora é consequência disso. A gente toda hora falava assim, a defesa do Flamengo toma cada gol estranho, cada bola cruzada na área, sempre nas costas do lateral, ou no lateral direito ou no lateral esquerdo, o posicionamento não está bom, o volante não está jogando bem, a saída de bola do Flamengo não está boa, cadê aquela triangulação pelo lado do campo? Isso, o Zinho tem razão quando ele diz, os passes não saem corretamente. Aí fica o Gerson sendo o jogador ventilador. Tá na esquerda, tá na direita, ele tá no meio. Tá correndo para tudo quanto é lado. O caderninho aqui tá on. Vocês estavam falando aí, ele tá ali só na dizer o seguinte, para mim, o Tite tem culpa. O Mauro disse que ele não ia comer castanha. Ele não vai colher nem as flores da primavera, porque começou agora a primavera, né? Eu tenho dito aqui também, Pascoal, Danizinho, assim, acho que todos nós, não é de hoje, que é um combo. É o Tite, mas é o time. Time, tecnicamente, faz tempo, estamos falando, todo mundo está vendo, né, que estamos falando.
Sabe, não escalou em posição errada o Arrascaeta, nem o De La Cruz. Mas não ensaiou o que eles iam fazer? Acho difícil. É que tecnicamente eles não estão bem. Eles não estão. Fisicamente também não estão. Mas vou tirar então? Então tira. Mas, como é que eu vou tirar 2 caras desses do time? Será que vai melhorar sem eles? Não, melhor eles em campo, que numa jogada ou outra, pela qualidade deles, o Arrascaeta pode me arrumar um grande cruzamento, como arrumou, inclusive, um maravilhoso para o Bruno Henrique no primeiro jogo, e o Bruno podia ter feito o gol, não fez. Então é nisso que também se apostava. Tem coisas que são do futebol. O Bruno Henrique faz 1-0 ali naquele primeiro jogo, é outra história. Mas, enfim, não aconteceu, saiu. Mas é um combo. Tem a parte do Tite e dos caras. Aí vem o que vai mudar. Não é possível que o Flamengo vai ser maravilhoso contra o Corinthians em 3 dias. O que aconteceu? Agora entregou a bola para vocês, o Arrascaeta está perfeito, está todo mundo bem. De La Cruz vai ser aquele que era esperado lá desde o começo, que se apresentou muito bem também, quando chegou, indo para todo lado. Só porque tirou o Tite ali, eles vão melhorar demais. Não dá tempo. 3 dias ninguém trabalha, né, Não dá tempo. O que vai acontecer? É um fato novo, motivacional, etc. Isso sim. Gente, vamos lá, pelo amor de Deus, agora mudou a fase, precisamos passar aqui, tararau. Vamos com mais vontade, com mais isso, com aquilo. Alguma coisa, lógico, o Felipe vai fazer lá o discurso dele, mas não vai ter tempo de inventar todas as jogadas que o torcedor está pensando. Vou fazer aqui, triangular ali em 3 dias e não fazia antes. Não acredito. Mas pode ser um Flamengo já diferente, só com a mudança. Com relação ao legado, quem é demitido, normalmente, deixa muito pouco de legado, senão não era demitido. Se ele tivesse um grande legado... Não sei, acho que se a gente... Eu vou te dar uns exemplos. Em relação ao Dorival, ele deixou bastante coisa ali. Deixou, mas o que veio mudou tudo. Tanto que mudou que... mudou tudo. Tanto que mudou que perdeu. Ele deixou, mas não foi aproveitado. Vamos jogar de losango. Ele deixou, mas não foi aproveitado. Vamos jogar de losango, não sei o quê, Dorival estava dando certo. O outro não jogou e perdeu. Agora acabou de sair o Diniz, o Fluminense, chegou o Mano. Tem um legado lá do Diniz, toca aqui, faz aquilo. O Mano aproveita um negócio ou outro aqui, vocês gostam de cair do mesmo lado, vão fazer. Mas ele vai pôr o dedo dele. O Diniz, por sua vez, chega e pega o Seabra lá. O Diniz é outro técnico. Mas ele vai ver. Acho que deixar é diferente do próximo aproveitar, né? Eu digo assim... mas se tivesse deixado... Hoje, não tinha sido demitido. A gente não olha alguma coisa e fala assim, não, o Flamengo estava estruturado aqui, vamos supor. Estruturou defensivamente, não conseguia a invenção dele. Mas se tivesse acontecido todo o equilíbrio que o Tite sempre diz primar por ele, talvez ele não tivesse saído. Se o Flamengo os gols... O Cebolinha e o Pedro, ele não encaixou no time? Não, mas agora ele não teve, né, para fazer isso. E não sei. A Dani está falando que ele não fez nada. Não, a Dani está falando que ele não fez nada, não deixou nada. Que eu não vejo um legado de trabalho. Você falou. Não viu nada, que ele não fez nada, não teve... Eu acho que assim, se ele não perde os jogadores que ele perdeu, o time estava encaixado. Era outro... e fazia um jogo tão bom que era elogiado como o melhor time no Brasil. É que o pessoal esquece o que fala. Na época da Copa América, o Tite era exaltado como um time sólido, organizado, e o Flamengo encaixou, vai ganhar tudo. Sem os principais jogadores, sim. Que só teria que melhorar. Teria só que melhorar. Há pouco tempo falaram isso. Pois é, quando os melhores voltassem, o time foi o que não aconteceu. Mas os melhores não voltaram bem, e não tem como tirar os melhores do time. Aí que eu te digo. E ele perdeu muita gente. De lá pra cá, e os caras... Inclusive, os que estão jogando agora mal, é porque fizeram uma ação e não voltaram bem. Por exemplo, o JJ deixou um legado, nossa, maravilhoso, esse time jogava demais, mas não durou um mês com o Domecq lá, já acabou, não tem essa de legado, o que chega quer fazer outra coisa. Alguns são inteligentes o suficiente, dão entrevistas dizendo, tô aproveitando aqui, o próprio Diniz falou do Seabra, o Mano fala do Diniz lá e vice-versa, o Ramon não me lembro se falou muito do Antônio, porque cada um vai pôr o seu, e ele chega, é porque o anterior não tinha agradado, senão não tinha sido demitido. Chega e fala, vamos mudar mesmo. Então, essa coisa de legado, tem fase boa e fase ruim do Tite. Não foi péssima. Não fica nem como pessoa, nem nas entrevistas, e nem nesta maneira equilibrada que ele gosta. Isso não se identifica com o Flamengo. Isso é desde o começo. Então,
Em que pese o Zinho tem razão. Quando ele chegou, os caras falaram, ih, agora foi o melhor. Pegaram o cara da seleção. Quem era melhor que o Tite em janeiro para vir em outubro do ano passado? Ele até antecipou. Quem era melhor? O Abel, que não vai sair? Não, o Vojvoda, que está lá no Fortaleza, enquanto o Flamengo já trocou 9 vezes de técnico no Landim. O Vojvoda está lá o tempo todo. Aí você está vendo o resultado agora aqui. Enquanto isso, do JJ para cá, se não foram 8, foram 9. Agora que já saíram com a saída do Tite, se completa 9, né? Que ganhou e saiu, você citou o Dorival. Mas, enfim, vamos ver que Corinthians vai ser esse. Vamos ver essa lista de todo mundo da época Landim, né? Olha lá, o pós-JJ, né? 4, 5, 6, 7, 8. Ele é o 8º, né? Pós-JJ, 9. Mas Landim, 9. Exatamente, com o Jorge Jesus, são 9 ali. E eu acho que esse período aí é o período que... Landim, né? Olha lá, o pós-JJ, né? 4, 5, 6, 7, 8. Ele é o 8º, né? Pós-JJ, 9. Mas Landim, 9. Exatamente, com o Jorge Jesus, são 9 ali. Para o grau de exigência que se estabeleceu no Flamengo, né? Eu tenho muita tranquilidade de falar o que eu vou falar para você agora, Dani. O Tite, nesses 300 e quantos 57, dias estava ali? 57. Ele sofreu muito mais pressão do que os 7, 8 anos que ele teve na seleção brasileira. Em Copa do Mundo, hein? Provável. Então, assim, a diretoria, ela é a primeira que não aguentou essa pressão. Como eu falei lá no início, tem o vestiário que fala, tem os corredores da Gávea que fala, tem a arquibancada que fala, principalmente no ano de eleição, que está muito acirrada, né? Os candidatos da oposição estão trilhando caminhos fortes e com argumentos, e que o campo, os resultados, contribuem para fortalecer a oposição. O candidato do Landim, o Landim, ele não vai ser o presidente, mas ele vai estar no grupo, se vencer, e ter uma continuidade. Mas já há uma pressão. A pressão agora saiu do treinador e vai ficar na direção e um pouco para os jogadores. Mas ela vai ficar mais nessa direção. Se o resultado não acontece, e com argumentos, e que o campo, os resultados, contribuem para fortalecer a oposição. O candidato do Landim, o Landim, ele não vai ser o presidente, mas ele vai estar no grupo, se vencer, e ter uma continuidade. Mas já há uma pressão. A pressão agora saiu do treinador e vai ficar na direção e um pouco para os jogadores. Mas ela acontece. Então a direção age muito nesse sentido. Não sei se eles tinham essa... Tanto é que na entrevista, o Tite, ele fala com uma convicção na entrevista, eu estou com o Mauro Naves. Não, eu tenho apoio diário. Todas as horas, a direção. Cara, o cara não é maluco de dar uma entrevista dessa e se ele não tinha relação, se ele não tinha contato, se ele não tinha diálogo com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. O presidente acho que vai menos e tal, mas tem também. Foi ao Uruguai, a gente mesmo viu isso. Então assim, foi muito a pressão, porque a direção não tinha convicção de tirar, não. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Tite demitido. Então, é isso aí, né? Tite demitido aí pelo Flamengo. A situação dele é muito dentro do Flamengo. Primeiro, na minha opinião, pelo desempenho do time, muita coisa, pelas declarações dele em entrevista coletiva, principalmente as falas dele, pegava muito mal, né? Era um cara que não transmitia otimismo à coletiva.
sempre fugia de perguntas e muitas declarações dele acaba não pegando mal, né? Sobre comparar a pressão do Flamengo com outros clubes pequenos, fazer a situação agora que aconteceu da eliminação, de prometer gol no jogo de volta da Libertadores, o Flamengo foi eliminado sem fazer um gol, depois fala que não prometeu, projetou, então muitas situações durante a coletiva que, querendo ou não, acabou desgastando muito além do desempenho dentro dos campos. Já via que o Tite chegava na coletiva com aquele semblante já de arrasado, derrotado, né? Tinha mais aquele ânimo. Então, quando chega nesse ponto aí é complicado. Acho que tá na hora de mesmo de encerrar ciclo. O Flamengo fez certo, porém fez tarde, na minha opinião. Espero que pelo menos a Copa do Brasil o Flamengo leve, né? Virou obrigação, querendo ou não. Então é isso aí. Like também.